Boa noite a todos. Em continuidade aos nossos estudos do Livro dos Espíritos, mais uma vez nos encontramos. Nós que estamos estudando o capítulo 5 da segunda parte do Livro dos Espíritos, considerações sobre a pluralidade das existências. Bom, ontem a gente chegou a ver algumas questões que Kardec traz no texto deste estudo, provocando, digamos assim, o pensarmos sobre a lógica, a racionalidade da pluralidade das existências. Então, nós vimos, por exemplo, que segundo a doutrina espírita não há diferenças. Não é aqui não, gente, desculpa. É aqui. Nós vimos, então, que também é preciso questionar, segundo Kardec, para compreender se a lógica da pluralidade das existências, se a alma existia antes de nascer, ou se ela é criada no momento da concepção. Então, é justamente aí que nós paramos ontem. Nós chegamos a ver as 3 primeiras questões, que são, só para a gente se situar novamente, né? A primeira, por que mostra a alma aptidões tão diversas, independentes das ideias que a educação lhe fez adquirir? Quer dizer, por que apesar, muitas vezes, dos mesmos pais, dos filhos pertencerem todos ao mesmo núcleo familiar, às vezes estudarem nas mesmas escolas, serem tão diferentes? Isso se a gente analisar só uma família. Mas vamos analisar num aspecto mais global. Olha a diferença que há entre os seres. Por que tantas diferenças de tendências e de aptidões? Segundo, de onde vem a aptidão extranormal que muitas crianças em tenra idade revelam para esta ou aquela arte, para esta ou aquela ciência, enquanto outras se conservam inferiores ou medíocres? Então, por que Kardec falou de tenra idade? Porque, a princípio, a gente pode perceber que em tenra idade a educação ainda não fez muito. Nós não podemos dizer que tudo aquilo que a criança demonstra é fruto só da educação e fruto só do meio, quer dizer, ela ainda é muito pequena. É claro que ela já recebe influências, interferências do meio, dos pais, da educação, mas ela muito pequena, em determinadas situações, quando estas aptidões extranormais que chamam atenção, né? Você questiona, de onde vem? Então, uma criança que com 3, 4 anos de idade senta ao piano e toca, e compõe sonatas, sinfonias, quer dizer, de onde vem essa aptidão? Uma vez que não foram os pais que ensinaram, e também não foi a educação que ensinou, né? Uma criança que às vezes tem uma inteligência apuradíssima para matemática, já desde pequena, para línguas. Então, é justamente destas aptidões que ressaltam do normal que Kardec vem perguntar. Mas por quê? E ao mesmo tempo que a gente vê estas aptidões que ressaltam do normal, nós vemos o contrário, nós vemos crianças bastante limitadas. Crianças, às vezes, que por mais que você busque educar, ela tem profunda dificuldade no aprendizado. Então, Kardec quer saber os porquês, né? De onde vem? Terceira pergunta, essa foi a última que nós vimos ontem. De onde em uns as ideias inatas ou intuitivas que noutros não existem? Quer dizer, por que determinadas pessoas têm intuição ou trazem com elas ideias, que a gente pode falar de ideias inatas, e muitas vezes, por exemplo, no campo da ciência, são essas ideias inatas que fazem com que estes homens e mulheres dediquem a sua vida a pesquisas, a experiências para desenvolver a ciência. Mas muitas vezes eles trazem uma intuição daquilo que eles têm que buscar. Eles trazem uma ideia inata daquilo que eles precisam desenvolver, precisam construir, precisam localizar, precisam encontrar. Da onde vem? Quarta pergunta. Todas essas perguntas, lembrando, são de Kardec, elas estão no texto do capítulo 5. Por que nós não estamos respondendo? Porque, na verdade, Kardec coloca essas perguntas para nos motivar a pensar. Então, eu quero que vocês, ao lerem e ao ouvirem eu conversando, falando dessas perguntas, vocês também se coloquem a meditar sobre elas. Então, na quarta pergunta, Kardec
diz: donde, em certas crianças, o instinto precoce que revelam para os vícios ou para as virtudes, os sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, contrastando com o meio em que nasceram. Então vocês vejam que ele faz questão de ressaltar isso. Quer dizer, diferenciando do meio onde elas nasceram, dos pais, muitas vezes da educação que elas estão recebendo, nós conseguimos perceber na nossa realidade, que isso não é teoria, é realidade, crianças que já se mostram cruéis desde pequenas e outras que já se apresentam virtuosas, bondosas, compassivas, cuidadosas, gentis desde pequenas. Então você vai ver isso, essa dissonância, essa diferença entre crianças. Nós não estamos falando nem de crianças, por exemplo, de países diversos, de culturas variadas. Mas nós estamos, às vezes, falando de crianças que frequentam a mesma escola. Onde uma é dócil, gentil, compassiva, amorosa, e a outra é mesquinha, é má, é cruel. Da onde vem? Quinta. Por que, abstraindo-se da educação, uns homens são mais adiantados do que outros? Então, se tirasse a educação, tira a educação, por que mesmo sem ela, nós encontramos homens mais adiantados do que outros? Por quê? Porque nós vamos encontrar, por exemplo, dentro daqueles que tiveram amplas possibilidades de estudo, homens moralmente avançados e homens imorais e amorais. Por outro lado, por que nós vamos muitas vezes em núcleos onde ninguém teve oportunidade de estudo, onde são analfabetos, gente simples, muitas vezes que vive da roça, vive da terra, da natureza? E por que muitas vezes nestes núcleos nós vamos encontrar um homem avançado moralmente e outro não? Sexta pergunta de Kardec. Por que há selvagens e homens civilizados? Se educardes um menino hotentote recém-nascido nos melhores liceus, fareis dele algum dia um Laplace ou um Newton? Bom, para entender essa segunda pergunta de Kardec, é preciso que a gente entenda o que é um hotentote. Quer dizer, no século XIX, aquelas raças que os europeus encontravam, principalmente na Austrália, ainda de selvagens, viviam em tribos, ainda muitas vezes isoladas da civilização, muitos destes índios, destes selvagens, eram chamados de hotentotes. É claro que aqui a gente quer fazer uma ressalva, porque lá no século XIX haviam muitas teorias sobre a superioridade de uma raça em detrimento de outra. Nós não podemos esquecer, por exemplo, que foram estas teorias eugenistas que deram ideia, não, mas que fomentaram, digamos assim, a ideia que surgiu no nazismo de supremacia da raça ariana e que justificou toda a mortandade de judeus, de ciganos, de crianças especiais, excepcionais, de deficientes físicos e por aí afora. Então, estas ideias eugenistas não têm sua razão de ser, hoje nós o sabemos, e nós vamos perceber que aqui no próprio Livro dos Espíritos, Kardec e os Espíritos vão rechaçar essas teorias. Mas eram teorias ainda vigentes, então talvez por isso Kardec tenha perguntado, né, por que existem selvagens e homens civilizados? E se você pegar um filho, um neném, dessa raça mais selvagem, se você o adotar e o educar, como educaria os seus filhos nas melhores escolas, você vai conseguir fazer dele um Laplace ou um Newton? É a pergunta de Kardec. Hoje,
de forma mais ética, nós não poderíamos responder essa pergunta, porque nós não sabemos que espírito está naquele corpinho daquele bebê. Ele pode sim tornar-se um homem inteligentíssimo, mesmo porque hoje nós sabemos, pelos esclarecimentos dos próprios espíritos, que no meio das raças mais primitivas, no meio de tribos selvagens, muitas vezes de povos isolados, vez ou outra renascem espíritos mais avançados a fim de fazer, auxiliar aquele grupo, para que aquele grupo também avance, porque o progresso é contínuo e é equânime. Todos vão progredir. Mesmo as raças mais selvagens vão progredir. A questão aqui não são bem as raças, é preciso que a gente ressalte, né? Os espíritos. A questão racial é muito mais de veículo. O espírito é que evolui. Mas não podemos nos esquecer que também o veículo físico pode impor limitações à expansão da inteligência do espírito. Não nos esqueçamos disso. Tá? Bom, então Kardec trouxe essas 6 questões neste trecho desse estudo, dessas considerações dele. E aí ele comenta no texto, que algumas teorias daquela época, do século XIX, não conseguiam explicar, não conseguiam responder essas 6 questões. Então, algumas delas diziam, basicamente, que a diferença que havia, e que era a resposta a todas essas 6 questões, era que tudo dependeria do organismo, ou seja, dependendo da sua genética, é que você vai ser selvagem ou civilizado, você vai ter aptidão extra normal ou não, né? Você vai ter os instintos precoces para a virtude ou para o vício, e era dependendo da genética, da hereditariedade. Então, algumas teorias iam para esse campo materialista. Nós já vimos que não responde a todas as questões. Vocês querem um exemplo? Existem casos práticos de pais inteligentíssimos, que vêm de ramos familiares muito inteligentes e que têm filhos bastante limitados. Ou existem pai e mãe limitados intelectualmente, pouco avançados, às vezes porque não tiveram oportunidade de estudar, ou às vezes porque tiveram oportunidade, mas não desenvolviam. A coisa era meio difícil. E eles têm mais dificuldade de aprendizado, o pai e a mãe. E o filho é um gênio. O filho ensina o pai e a mãe. Existem casos práticos disso. Então, estes são exemplos simples e banais, mostrando que a teoria que indica somente a diferença em função do organismo, ela não é válida, porque ela não se aplica em 100% dos casos, nem em 100% das respostas. E aí Kardec ainda fala que existem outras teorias, então, que dizem que tudo depende da vontade de Deus. Ou seja, Deus quis. Deus quis que aquela criança nascesse daquela forma, Deus quis que aquela criança nascesse de outra forma. Mas aí nós perguntamos, e ontem nós já fizemos essa pergunta para vocês. Aonde a equidade divina, a justiça, o amor imparcial do Pai para com todos os seus filhos, se ele escolhe quem vai ter inteligência e quem não? Se ele escolhe quem vai ter saúde e quem não? Se ele escolhe quem vai ter oportunidade de desenvolver-se, de estudar, de aprimorar-se, e ele escolhe quem não vai ter. Lembremos que, via de regra, as justificativas, isso é a vontade divina, estão dentro daquelas interpretações religiosas que dizem só existir uma única vida, que define toda a sua eternidade. Ou seja, que pai é esse
Que justiça é essa, que amor incondicional é este, que no momento em que ele cria a alma, no exato instante da concepção, ele escolhe o seu destino. Difícil responder, não? Difícil responder para nós, porque com Jesus, com os esclarecimentos dos espíritos e com fruto das próprias conquistas do homem no campo filosófico, já no século XXI, a gente entende muito bem o que é justiça, equidade, imparcialidade. Isso para nós já é muito claro. Se nós fôssemos ainda homens e mulheres residentes nos séculos XV, XIV, em plena Idade Média, onde a justiça previa, por exemplo, fixava que em uma família os bens do pai e da mãe que morre só vão para o filho mais velho e o restante não recebe nada, isso era lei, era costume. E naquela época era justo. Ninguém brigava por isso. Nós acatávamos. Então, diante de um costume humano, uma lei humana, de patriarcalismo e de beneficiamento do filho homem mais velho, era perfeitamente aceitável que Deus também fosse parcial. Que Deus criasse seres de sangue azul para dominar a sociedade, para serem reis e rainhas, imperadores. E que o restante seriam servos. Nós aceitávamos. Porque nós éramos tão parciais e limitados quanto as leis. Nós éramos tão parciais como Deus no qual nós acreditávamos. Mas agora, em pleno século XXI, é difícil manter tal entendimento. Quando você questiona que equidade é essa de um pai parcial. E aí Kardec fala, então, que diante desses dois movimentos teóricos, um materialista e o outro religioso, mas ainda ligado muito a interpretações religiosas restritas, Kardec diz que nenhum desses dois movimentos responderiam a essas 6 indagações. E vejam bem, ele traz 6 indagações, mas ele reconhece que são tantas as celeumas, são tantos os movimentos psicológicos que movimentam o ser em relação à diferença entre todos nós. E aí ele começa a perceber, Kardec, que enquanto estes dois movimentos não conseguem responder estas indagações, que ele faz e que nós nos fazemos, dentre outros, a doutrina da pluralidade das existências consegue responder. Deus, em sua justiça, afirma Kardec, não pode ter criado almas mais ou menos perfeitas. Com a pluralidade das existências, a desigualdade que notamos nada mais apresenta em oposição à mais rigorosa equidade, ou seja, pela pluralidade das existências, nós podemos perceber que Deus cria a todos igualmente, concedendo oportunidades muitas para cada um de seus filhos se aprimorarem, aprenderem, experienciarem. Pela pluralidade das existências, a gente sabe que se numa vida a gente tem muito dinheiro, se fizer mau uso, na outra a gente pode vir sem. Que se numa vida a gente tem muita saúde e faz mau uso dela, na outra a gente pode vir sem. Se numa vida
tudo plantio, colheita, ação e reação. Se numa vida eu tenho um grande poder, eu sou uma autoridade, eu sou um governante e eu faço bom uso da minha posição, eu posso vir novamente como governante, como um administrador, para dar continuidade à tarefa que eu estou aprendendo a realizar. Segundo a doutrina espírita, não há diferenças entre as raças dos homens. Não há muitas espécies de homens. Há tão somente homens cujos espíritos estão mais ou menos atrasados. E Kardec, então, nesse mesmo texto do capítulo 5, vem trazer mais algumas questões. Agora, em relação à vida futura, porque as 6 primeiras questões ele trouxe com inquirições de onde nós viemos, por que crianças pequenas são diferentes, quer dizer, de onde vêm ideias inatas, de onde vêm aptidões e tendências, se não são da educação. Então ele estava falando, ele trouxe questões relacionadas ao antes desta experiência reencarnatória, início dela. Mas agora ele quer trazer questões sobre o nosso futuro. Aí ele vem e pergunta assim: se a nossa existência atual é que só ela decidirá da nossa sorte vindoura, ou seja, se nós tivéssemos uma vida só, quais na vida futura as posições respectivas do selvagem e do homem civilizado? Então tá, nós estamos acreditando ainda que vivemos uma vida só. O que vai ser da alma do selvagem? O que vai ser da alma do homem civilizado? Estarão no mesmo nível? Ou se acharão distanciados um do outro no tocante à soma de felicidade eterna que lhes caiba? Os selvagens civilizados vão para o mesmo lugar? Ou vão para lugares distantes? 2. O homem que trabalhou toda a sua vida por melhorar-se, virá ocupar a mesma categoria de outro que se conservou em grau inferior de adiantamento, não por culpa sua, mas porque não teve tempo nem possibilidade de se tornar melhor? Ou seja, se você tem oportunidades e você estuda e trabalha nestas oportunidades para ser melhor, você vai para o mesmo lugar que aquele que não teve tempo e não teve oportunidade de melhorar-se? Uma criança que nasce, por exemplo, num país de primeiro mundo, que tem pais bons, estuda em boas escolas, tem noções de ética, de moral, desenvolve-se intelectualmente, se torna um homem bom. Vai para o mesmo lugar que aquela criança que nasceu, por exemplo, no Oriente Médio, no Afeganistão, que vive guerra há mais de uma década, onde ele conhece a fome, o preconceito religioso, onde não raras vezes perdeu o pai, a mãe, irmãos, a família, muitas vezes reside em escombros. E aí vai crescer, lutando contra estes desafios, seu meio. E ele trabalha, é um homem honesto, mas ele não adquire o mesmo avanço daquele primeiro que eu citei. Pois bem, vão para o mesmo lugar depois da morte? 3. Pergunta Kardec. O que praticou o mal, por não ter podido instruir-se, será culpado de um estado de coisas cuja existência em nada dependeu dele? Ou seja, se essa criança, se eu tenho uma terceira criança, não tem nem aquelas 2 primeiras que eu citei agora, se eu tenho uma criança que nasce, por exemplo, no Brasil, numa cidade grande, numa favela,
filho de pais viciosos, violentos, cruéis, e que apresenta desde cedo, que aprende desde cedo a trabalhar no crime. Mas ele não fez nada para isso, ele nasceu ali. Ele nasceu de pais viciosos, ele só conhece o vício, a crueldade, a violência. Para onde vai? Depois que morre. 4. Trabalha-se continuamente por esclarecer, moralizar, civilizar os homens. Em contraposição a um que fica esclarecido, porém, milhões de outros morrem todos os dias antes que a luz lhes tenha chegado. Veja só, eu falei agora há pouco da criança de primeiro mundo, né? Nós que podemos estudar, que temos um computador, que hoje estamos nos reunindo, estudando com livros, através da internet, nós não somos nem 10% da população mundial, já pensaram isso? Enquanto nós buscamos esse entendimento, educamos os nossos filhos em padrões morais que nós buscamos ter, a maior parte da população não tem a mínima chance disso. Não tem o mínimo contato com essas luzes. Qual a sorte destes? Serão tratados como réprobos? No caso contrário, o que fizeram para ocupar categoria idêntica à dos outros? Então veja só, se você responde que estes que não têm oportunidades vão para o mesmo lugar que aqueles que tiveram e que trabalharam, é injusto. Mas se você fala que estes que não tiveram oportunidade não vão para o mesmo lugar, também é injusto, porque eles não tiveram oportunidade. Se talvez eles tivessem tido as mesmas oportunidades, eles fossem homens de bem. Então não há justiça em nenhuma forma. Questão 5, que Kardec ainda coloca sobre essa questão futura. Que sorte aguarda os que morrem na infância, quando ainda não puderam fazer nem o bem nem o mal? Se vão para o meio dos eleitos, por que esse favor, sem que coisa alguma hajam feito para merecê-lo? Em virtude de que privilégio eles se veem isentos das tribulações da vida? Então veja só, essas questões, Kardec quer que nós pensemos, meditemos sobre as respostas, para que a gente faça a conclusão lógica e racional de que uma única vida não responde. Dentro do padrão que nós buscamos de perfeição divina, de igualdade, de amor, de justiça, uma única existência não responde. Nenhuma teoria que nós possamos criar, filosófica ou religiosa, em cima do conceito de uma única vida consegue responder. A não ser que vocês queiram encerrar, que é mistério. Mas nós, espíritas, temos alguma dificuldade em relação a essa explicação, é mistério. A gente quer saber mais. Então é por isso que Kardec vem afirmar: segundo a doutrina espírita, não há diferenças entre as raças dos homens. Não há muitas espécies de homens. Há tão somente homens cujos espíritos estão mais ou menos atrasados, porém, todos suscetíveis de progredir. Não é este princípio mais conforme à justiça de Deus? Se eu disser para vocês, naquele primeiro exemplo que eu dei, que a criança que hoje nasceu no Afeganistão, no estado de guerra, ao encerrar-se essa experiência material que ele teve, ele pode vir a reencarnar em um outro local, para ter agora novas oportunidades com pais amorosos, com a possibilidade de estudar, numa sociedade mais respeitosa, mais igualitária. Não é isso mais justo e conforme com a perfeição divina? E que aquela primeira criança que nasceu no primeiro mundo, que teve pais amorosos, bons estudos, um meio avançado, economicamente, socialmente falando,
E se eu falar que essa criança, se ela não aproveitar as oportunidades, se mesmo com todas estas oportunidades ele fizer mau uso da sua inteligência, do seu dinheiro, ele pode vir a reencarnar futuramente em outro país. Talvez como Afeganistão ou outros, para que ele possa valorizar aquilo que ele não soube valorizar. Isso é mais justo e conforme com a justiça de Deus? O princípio da reencarnação ressalta de muitas passagens das Escrituras, especialmente essa passagem que nós vamos encontrar em Mateus capítulo 17, versículo de 9 a 13. Eu vou ler para vocês. Quando desciam da montanha, depois da transfiguração, Jesus lhes fez esta recomendação: não faleis a ninguém do que acabastes de ver, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Perguntaram-lhe então seus discípulos: por que dizem os escribas ser preciso que primeiro venha Elias? Respondeu-lhes Jesus: é certo que Elias há de vir, e que restabelecerá todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram e o fizeram sofrer como entenderam. Do mesmo modo darão a morte ao Filho do Homem. Compreenderam então seus discípulos que era de João Batista que ele lhes falava. Ou seja, Jesus afirmou que Elias havia retornado como João Batista. Ponto. E esse retorno de Elias como João Batista não foi uma ressurreição. Por que não foi? Porque a ressurreição, pelo entendimento que basicamente se dá dela, envolve o surgimento novamente do mesmo corpo. Neste caso específico, João Batista, todos sabiam, era primo de Jesus. Maria havia visto a mãe de João Batista grávida. João Batista havia sido conhecido de todos na sua região desde pequeno, bebê, criança pequena, um pouquinho maior, adolescente, jovem. Então, João Batista era conhecido desde sempre, ele não ressurgiu através de uma ressuscitação. Então, este é um fenômeno da reencarnação. Era o espírito que havia sido Elias, reencarnado, assumindo nova personalidade como João Batista. Amanhã a gente continua o nosso estudo para terminar a nossa semana. Meditem sobre essa lição. E tem mais, esse trecho ainda do Evangelho nos chama à curiosidade a morte que colheu João Batista. Deem uma olhada em como morreu João Batista. E amanhã a gente comenta um pouquinho sobre isso. Agradeço a presença da Lilian, da Denise, do Carlos, e de todos os nossos outros companheiros que nos acompanham nos demais dias e horários. Um abraço para vocês e até amanhã às 7 horas.